que envolvem limites laterais. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, se o x for menor que 1, 5 se o x for igual a 1 e 3 menos 2x se o x for maior que 1, calcular o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda, o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita e o limite da função f de x. Lembre-se, a definição de limite ela é uma definição que envolve aproximações. Na realidade, o que nós temos é o seguinte: se você tem uma função f de x, escreve o limite de uma função f de x quando x tende a A, isso é igual a um número L. Então, se o x tende a um número A, o limite desta função é igual a L, seria mais ou menos essa representação. Isso quer dizer que se o x estiver em um intervalo próximo de A, se o x estiver nesse intervalo próximo de A, o valor de y vai estar no intervalo próximo de L. Se você diminuir o intervalo em torno de A, você diminui o intervalo em torno de L. Não necessariamente x igual a A, mas x próximo de A. Essa é a definição padrão com épsilons e deltas. A mais delta, A menos delta. Seria o intervalo em torno de x. L menos epsilon, L mais epsilon. Intervalo em torno de y. Quanto menor o valor de delta, menor o valor de epsilon. O valor limite disso seria o valor de A. Só que aí acontece o seguinte: quando x tende a A, ele pode tender a A do lado direito ou do lado esquerdo. Nós representamos o lado direito com A, sinalzinho de mais, A, com sinalzinho de menos, lado esquerdo. Ou seja, quando x tende a A ou a 1 pela direita, ele está à direita de 1, ele é maior que 1. Quando x tende a A ou 1 pela esquerda, ele está à esquerda de 1, ou ele é menor que 1, tá? Isso aqui permite calcular esses limites. Então, o primeiro limite aqui, olha, quando x tende a 1 pela esquerda, então ele está do lado esquerdo de 1. Então, quer dizer que o x ele é menor que 1. Se o x é menor que 1, a função é 3x menos 2. E esse primeiro limite aqui vai ser o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função f de x, quando x é menor que 1, que é 3x menos 2. Vai ser o limite de 3x menos 2, tá? Perceba que é uma função simples, né? Basta substituir o valor de x. 3 vezes 1 menos 2, que vai ser 3 menos 2, que é 1. Então, esse é o primeiro limite que é igual a 1. Quando x tende a 1 pela direita, então x está do lado direito de 1, x ele é maior que 1. Se o x é maior que 1, a sua função é 3 menos 2x. E esse limite vai ser o limite quando x tende a 1 pela direita da função f de x, que nesse caso é 3 menos 2x. Que também é uma funçãozinha simples, né? Basta substituir o valor de x, que vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Então, o segundo limite também é 1. Aí pede o terceiro limite, que é o limite da função independente do lado. Tá? Percebe que aqui não há indicação de lado direito ou lado esquerdo. Então, aqui é independente do lado. Se quando x tende a A pela direita e quando x tende a A pela esquerda, o valor do limite é o mesmo, o valor limite da função é o valor de seus limites laterais. É o que nós chamamos de condição de existência de um limite, né? Nós expressamos da seguinte maneira. Tá? Existe, e é único, o limite de uma função f de x quando x tende a A e é igual a L, se o limite desta função f de x quando x tende a A pela esquerda for igual ao limite desta função f de x quando x tende a A pela direita e for igual a L, tá?
Então esse limite que ele é calculado a partir desses outros dois. Independente do lado, se este limite for igual a este, nós temos o limite da função. Então, como o primeiro limite pela esquerda foi 1, o segundo limite pela direita também foi 1, então nós podemos, a partir daqui, escrever que o limite da função f de x, quando x tende a 1, independente se é o lado direito ou o lado esquerdo, independente do lado, esse limite vai ser igual a 1. Tá? Essa seria a condição de existência do limite de uma função.